vai discutir um pouco sobre trajetórias dos partidos políticos no Brasil. Porque, como a gente vai ver, os partidos políticos no Brasil, eles têm escolha. E nós vamos entender um pouco sobre essas escolhas. São trajetórias distintas, trajetórias essas que os partidos podem oferecer candidatos à presidência, mas também podem não oferecer candidatos à presidência. Vou discutir aqui com vocês qual é a lógica por trás dessa escolha. E essa discussão está ancorada em cima de uma pergunta. A pergunta é: por que os partidos que hoje fazem parte do Centrão e que dão sustentação política ao presidente Bolsonaro no Congresso, por que é pouco provável que esses partidos abandonem o barco do governo Bolsonaro, mesmo diante de uma perda de popularidade ainda maior do governo, aumento da sua rejeição e que isso também seja acompanhado de uma perda de competitividade eleitoral da sua candidatura à reeleição? Bem, antes de falar e tentar responder essa pergunta, hoje de manhã, eu treinando tênis, aqui na Lagoa, Rodrigues de Freitas, eu cruzei com um grande amigo meu que conheci em Oxford, quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, e ele disse que leu a minha coluna de ontem do Estadão, onde eu abordei esse tema, e quando ele estava lendo a minha coluna, ele se lembrou de uma entrevista que o ex-deputado Roberto Jefferson deu ao Jô Soares. E foi justamente essa entrevista aconteceu, segundo ele, num momento de transição entre o PSDB, o governo Fernando Henrique Cardoso, que estava no governo, e passando para o governo Lula. E Jô Soares perguntou para Roberto Jefferson no programa dele o que é que o PTB, o que é que o partido, o que é que Roberto Jefferson iria fazer, dado que ele apoiou, fazia parte da coalizão do governo Fernando Henrique Cardoso, e agora o Lula tinha acabado de ser eleito. E aí o Jô Soares pergunta ao Roberto Jefferson: mas aí, Roberto Jefferson, o que é que vocês vão fazer? Vocês agora vão para a oposição? E aí Roberto Jefferson fez aquela cara dizendo: que é isso, Jô? Nós temos um compromisso com o Brasil, nós estamos sempre disponíveis a apoiar qualquer governo de plantão. Essa história do Helder, ela é bastante inspiradora para essa conversa, porque à primeira vista não faria muito sentido, né? Partidos políticos continuaram apoiando um governo que perde conexões com a sociedade, que entra numa espiral de decadência de sua popularidade. Isso geraria, teoricamente, riscos de reeleição, de sobrevivência eleitoral desses parlamentares. Então, o que seria supostamente mais racional à primeira vista seria que esses partidos abandonassem governos impopulares, governos que perdem competitividade, para tentar não se deixarem chamuscar, né? Não se deixarem afetar pelo impacto negativo da popularidade do governo. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui é o seguinte: até que ponto o sucesso eleitoral de parlamentares, e especialmente de partidos que seguem fundamentalmente uma trajetória parlamentar legislativa, é associado à performance do executivo? Será que executivos que performam bem em suas políticas, vamos dizer, controlam a inflação, geram crescimento econômico, diminuem desemprego, proporcionam vacinação em massa para toda a população, será que essas políticas, quando são efetivas, geram benefícios eleitorais para os parlamentares? Por outro lado, será que quando um governo de plantão, quando um presidente, ele é negligente com sua política macroeconômica e a inflação entra num espiral ascendente, e você começa a ter crescimento inflacionário, você começa a ter mais desemprego, uma parte da população não consegue vacinas, será que esse impacto negativo sobre a gestão dessas políticas macro, dessas políticas de perfil universal, afetariam a performance eleitoral de parlamentares? Para entender essa pergunta, é preciso, fundamentalmente, levar em consideração as regras do jogo político. Porque sem interpretar como as regras do jogo político proporcionam incentivos aos partidos, você não vai pensar fora da caixa. Eu vou argumentar aqui com vocês que as regras do sistema eleitoral brasileiro geram incentivos para os partidos seguirem trajetórias distintas. Eles podem seguir tanto uma trajetória, o que eu chamo de majoritária, ou presidencial, ofertando candidatos a presidente, e se assim o fizerem e forem vencedores, esses partidos teriam acesso às maiores recompensas do jogo político, e se perderem, eles não teriam acesso, ou teriam muito pouco acesso a essas rendas, a esses benefícios, a essas recompensas do jogo político. Então é arriscado lançar uma candidatura à presidência, porque se for vencedor, vai ter acesso aos grandes benefícios, mas se for perdedor,
você não tem acesso a praticamente nada. Então, para não correr o risco de ficar fora, numa condição de majoritário perdedor, partidos podem simplesmente apresentar candidaturas apenas para o legislativo e se abster de ofertar candidatos para a presidência. Essa é uma característica, fundamentalmente, de presidencialismos multipartidários, porque os presidencialismos bipartidários, como, por exemplo, nos Estados Unidos, os partidos não têm essa escolha. Dado que o número de partidos efetivos nos Estados Unidos, por exemplo, é igual a 2, se um dos partidos se negar a oferecer um candidato à presidência, você está entregando de mão beijada a presidência para o seu oponente. No caso brasileiro, como existem vários partidos, e as pesquisas que desenvolvi com os meus coautores, Frederico Bertolini, Samuel Pessoa, Maurício Bulgarin, sugerem que quanto mais fragmentado é o jogo político, ou seja, quanto maior o número de partidos políticos que ocupam cadeiras dentro do legislativo, maior a probabilidade que partidos não lancem candidatos à presidência. Muito pelo contrário, que sigam uma trajetória eminentemente legislativa, tentando se colocar na condição de pivô legislativo. E por que essa posição de pivô ela geraria retornos intermediários entre o majoritário vencedor, que ganhou a presidência, e o majoritário perdedor, que perdeu a presidência? Porque se o partido conseguir ocupar o que eu chamo do ponto do legislador mediano, ou voto de Minerva, qualquer que seja esse majoritário vencedor, ele não pode prescindir do apoio desse legislador mediano, desse legislativo pivô. Por quê? Porque no presidencialismo multipartidário, muito raramente, o partido do presidente ele consegue sair das urnas com maioria de cadeiras em uma ou nas duas casas legislativas. Na realidade, desde a redemocratização, em 1985, que só aconteceu um episódio, em 1986, em que o PMDB, na época, o governo Sarney, em 1986, nos estertores positivos do plano cruzado, conseguiu ter maioria sozinho do número de cadeiras dentro do Congresso. Desde então, o máximo que os partidos do presidente conseguiram alcançar foi 20% de cadeiras na Câmara dos Deputados, por exemplo. Ou seja, um partido com apenas 20% de cadeiras não vai ter condições de governar. Consequentemente, ele vai precisar atrair suporte legislativo. Não só suporte legislativo em geral, mas suporte legislativo deste mediano, ou seja, deste partido que, estrategicamente, ele se coloca dentro do legislativo como pivotal, como definidor para levar às votações. Normalmente, o partido pivô, o partido mediano, define qual o perfil de política que será aprovada. Por isso que esses partidos tipo pivô, partidos medianos, eles não precisam ser, na realidade, eles tendem a não ser ideologicamente orientados. Muita gente, inclusive, se pergunta no Brasil, né? Pô, Carlos, não faz muito sentido esses partidos políticos no Brasil, são tantas siglas que eu não sei direito o que é que elas significam, o que é que elas defendem, qual é a agenda política que elas, em última instância, suportam, mas é justamente o fato de existirem partidos com esse perfil, ou seja, não ideológico, não ideologicamente orientados, que não tem uma agenda muito específica, que gera condições para que o presidencialismo multipartidário não quebre. Porque, como esse majoritário vencedor vai precisar do apoio desse mediano, quanto mais ideológico for esse mediano, menor será a chance desse majoritário conseguir convencer esse mediano de fazer parte da sua coalizão. Quanto mais fluido, difuso, ideologicamente falando, for esse mediano, mais fácil é para o majoritário vencedor atrair o suporte e, consequentemente, a partir de uma boa gerência da coalizão, deste executivo, ele conseguir implementar suas políticas negociando com esse mediano. Essa é uma característica muito peculiar. Voltando para o Centrão, como os partidos que fazem parte do Centrão apresentam essas características, né? São partidos heterogêneos, que não têm uma agenda muito clara e que estão disponíveis, mas que são,
de certa forma, apresentam um número de cadeiras relevante dentro do Legislativo. Esse papel, inclusive, já foi ocupado por outros partidos em presidências anteriores. Lembro, por exemplo, que no próprio governo Sarney, quem exerceu esse papel de mediano foi o PFL, o antigo PFL, hoje Democratas, que também exerceu esse papel no governo Collor. O PMDB, que foi fundamental tanto no governo Fernando Henrique como nos governos Lula e Dilma, e agora o Centrão, ou seja, esses partidos da meiuca do sistema político brasileiro, eles têm esse papel de servirem de âncora, de servirem de coadjuvantes de governos que são eleitos, mas que não têm maioria legislativa. Então, por isso que é muito pouco provável que o Centrão abandone o governo Bolsonaro, mesmo que ele perca a popularidade, ele perca a competitividade. Por quê? Porque a sobrevivência do Centrão não depende necessariamente da performance do Executivo Federal ou de qualquer mediano. Esse é um outro aspecto importante do nosso sistema político que é importante levar em consideração, que é derivado diretamente das regras do jogo. No presidencialismo, como o presidente ele tem uma distribuição de votos no território nacional como um todo, ou seja, ele pode adquirir votos, a sua base eleitoral é ocupada por toda a circunscrição eleitoral do país inteiro, ele, e somente ele, é responsável por políticas de perfil universal, de políticas generalistas, de políticas nacionais. Não é crível o presidente transferir essa responsabilidade para qualquer outro ator político, ou crises exteriores, ou choques exógenos de qualquer natureza. É o presidente que tem que dar respostas a políticas nacionais. Por outro lado, os legisladores no Brasil, por terem uma base eleitoral muito mais circunscrita, muito mais delimitada, no caso específico do Brasil, são os estados, são os distritos eleitorais para os legisladores brasileiros, são os estados, mas mesmo sendo o estado, é muito raro que um parlamentar tenha um perfil de distribuição de voto no estado tão disperso, que ocupe todo o território do estado. Porque é muito caro fazer campanha. Normalmente, os políticos tendem a concentrar as suas atividades políticas em certas circunscrições eleitorais dentro do Estado. Normalmente, municípios que são contíguos ou certos setores da sociedade, certos segmentos da sociedade, como alguns sindicatos, como algumas categorias, e concentram as suas atividades nutrindo com políticas que representam os interesses locais, no caso, se for uma circunscrição eleitoral local, ou se for um determinado setor da sociedade. Então, se esse parlamentar for eficiente o bastante durante o seu mandato, gerando políticas que beneficiem essa rede local de interesses, esses parlamentares aumentam as suas chances de reeleição, independentemente da performance nacional das políticas implementadas pelo Executivo. Sacaram agora? Ou seja, o legislador não necessita da performance nacional do presidente para que ele gere efeitos positivos ou negativos sobre a sua própria sobrevivência eleitoral. O que o parlamentar precisa, em última instância, é nutrir essas bases eleitorais, essas redes locais de interesse com políticas setoriais, políticas locais, que gerem benefícios para essa rede local, que movimentem a economia local. Essa rede local, normalmente, ela é muito diversa. Em alguns é formado pelo dono da construtora local, no município qualquer, pelo juiz, pelo padre, pelos professores, pelos vereadores. Quer dizer, esse conjunto heterogêneo de atores que pode ter interesse de ter um representante nacional que seja capaz de carrear recursos e políticas e que esses recursos e essas políticas sejam entregues nessas bases eleitorais. Então, imagine só agora, numa situação de vulnerabilidade que se encontra o presidente Bolsonaro, com sua popularidade declinante, a sua rejeição cada vez mais alta, uma situação em que ele está apoiado por uma minoria de parlamentares que fazem parte do Centrão, mas essa minoria é grande o suficiente para obstaculizar iniciativas consideradas indesejáveis pelo Executivo.
Então, ele pode obstaculizar, por exemplo, iniciativas de impeachment, pedidos de impeachment, que a sociedade, inclusive, tem mais de 100 pedidos de impeachment hoje na Câmara dos Deputados. Então, o Centrão tem esse papel fundamental de obstaculizar essas iniciativas. E quanto mais vulnerável o presidente sinaliza que está, maiores serão os retornos que o Centrão, esses partidos amorfos que fazem parte desse agrupamento idiosincrático que dá sustentação ao governo Bolsonaro, maiores serão os retornos que esses partidos terão por apoiar o presidente, por proteger o presidente no legislativo, e com esses retornos, com essas políticas locais, setoriais, provenientes, por exemplo, de ocupar um determinado ministério, ou mesmo na execução de emendas dos parlamentares no orçamento da União, ou mesmo o desenvolvimento de alguma política outra de iniciativa do próprio Executivo, os parlamentares terão condições de reivindicar o crédito perante essa sua rede local de interesses e, assim, aumentar as suas chances de reeleição, independentemente da performance do presidente na sua gestão nacional. Então, por isso, não é racional que o Centrão abandone o barco do presidente Bolsonaro, por mais frágil que ele venha a ser, por menos competitivo que ele venha a ser. Por quê? Porque mesmo que Bolsonaro não alcance a reeleição em 2022, o Centrão será capital, será importantíssimo para qualquer majoritário vencedor, ou seja, para qualquer candidato que venha a ser eleito em 2022, porque muito pouco provavelmente o partido desse majoritário vencedor em 2022 não alcançará essa maioria legislativa que pudesse prescindir do suporte legislativo do Centrão. O que é interessante também é que, diante dessas trajetórias legislativas, é fundamental percebermos que essas trajetórias não são camisas de força, né? Normalmente, partidos políticos podem mudar de trajetória, né? Mas existe uma espécie de um path dependence, existe uma espécie de uma trajetória de dependência. Quanto mais partidos trilham uma trajetória, mais difícil eles mudarem de trajetória. Pensa da seguinte forma, por exemplo, alguns de vocês já sabem que eu fui médico, né? Eu fui médico, foi minha primeira graduação em Pernambuco, me formei quando eu tinha 22 anos, mas eu estudei 6 anos na escola de medicina e trabalhei 4 anos como médico. Mas decidi mudar de trajetória porque não curtia mais ser médico, não era para mim, nada contra ser médico, pelo contrário, é uma carreira maravilhosa, mas não era para mim. Mas no momento que eu mudei de trajetória e eu comecei a estudar política e eu fui para os Estados Unidos, mais eu me afastei da trajetória da medicina. O mesmo acontece com as trajetórias partidárias. Então, quando um partido começa a trilhar uma trajetória presidencial, é muito difícil ele abrir mão dessa trajetória. Veja o exemplo, por exemplo, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Desde que o PT foi lançado, né, foi a primeira eleição a presidente que aconteceu no Brasil depois da redemocratização, foi em 1989, que o PT lançou o candidato a presidente. E desde então, mesmo na condição de majoritário perdedor, porque ele teve várias eleições, 1989 perdeu, 94 perdeu, 98 perdeu para Fernando Henrique. Na condição de perdedor, ele continuou insistindo, arcando com os custos, na esperança de se transformar majoritário vencedor no futuro. E desde então o PT vem lançando, porque é muito difícil abrir mão desse protagonismo, porque ser protagonista significa nuclear vários dos partidos que, de certa forma, gravitam em torno desse núcleo. Então, no momento, se o PT abrir mão de lançar candidato próprio, significa que outro partido de esquerda vai ocupar esse espaço do PT e ele não vai querer que isso aconteça. Do mesmo jeito, isso aconteceu com o PSDB, por exemplo. O PSDB, desde que foi criado, lança candidatos próprios na expectativa de se transformar no majoritário vencedor. Mas tem vários partidos que não têm essa trajetória, né? Porque é muito difícil mudar de trajetória, porque toda a estrutura do partido, a organização do partido muda, até do ponto de vista da alocação de recursos internos. E quando você lança um candidato a presidente, você vai ter menos recursos, por exemplo, para alocar com candidatos para o legislativo, dado que a candidatura majoritária para presidente ela custa muito mais dinheiro. Então, no momento que o partido se estrutura, se organiza para trilhar a trajetória majoritária,
os próprios membros do partido já sabem que uma parcela significativa de recursos que esse partido vai ter direito a partir do fundo partidário, do fundo eleitoral, que agora nós temos financiamento público de campanha, fundamentalmente, existe financiamento privado, mas de pessoa física e não de pessoa jurídica mais. Quer dizer, o grosso dos recursos dos candidatos e dos partidos vem do fundo partidário. Então, esse é um orçamento restrito. Quanto mais eu aloco para uma campanha presidente, menos eu vou ter para uma candidatura, para as candidaturas para o legislativo. Então, o partido tem que fazer esse cálculo. O partido mediano, o partido pivô, o partido que almeja ser o mediano, não precisa se preocupar, por exemplo, com os gastos de campanha para candidatos a presidente. Então, toda a estrutura organizacional do partido, toda a estrutura de custos do partido, ele muda diante da trajetória que ele escolher. Ele pode mudar de trajetória, mas ao mudar de trajetória, ele enfrenta também custos de mudança de trajetória, como foi muito difícil para mim, por exemplo, quando eu já tinha consultório em Recife, eu tinha casa em Recife, eu tinha minha vida toda estruturada em Recife. No momento que eu fui estudar em Nova York, no momento de investimento que eu segui uma nova trajetória, eu empobreci. Isso acontece do mesmo jeito com partidos políticos. Se eles mudam de trajetória, levam-se um tempo de adaptação até que esse partido se torne, mais uma vez, competitivo naquela nova trajetória que ele escolheu. Bom, aí hoje também, conversando com uma amiga minha lá de Recife, Ivana, ela mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp, dizendo que leu minha coluna do Estadão, e até de forma entristecida ela disse, olha, Carlos, não, ela disse, olha, Carlinhos, porque ela me chama de Carlinhos, porque é como as pessoas me chamavam lá em Recife, quando eu ainda era muito jovem. Pô, pelo que você está me dizendo, não tem saída, então, para o sistema político brasileiro. Nós vamos sempre ser escravos desses partidos não ideológicos. E eu respondi para a Ivana, não é bem assim. Porque partidos da meiuca, partidos medianos, eles sempre vão existir. Como eu falei antes aqui, existem essas duas trajetórias que se combinam e se complementam, melhor dizendo, no sistema político presidencialista multipartidário, não só brasileiro, mas latino-americano, de uma forma geral. Mas, assim, isso depende muito do próprio gerente da coalizão, que é o presidente. Se o presidente souber montar uma coalizão e gerenciar bem essa coalizão, muito pouco provavelmente ele vai se colocar na posição de refém desse mediano. O grande problema do presidente Bolsonaro, Ivana, é que ele, quando procurou o Centrão para forjar uma coalizão com esses partidos, ele já procurou esses partidos numa condição de vulnerabilidade. Já em 2020, quando a sua popularidade já estava declinante, pós-pandemia, numa situação em que já existiam várias acusações de envolvimento do seu filho com rachadinha e suspeitas de corrupção no governo, quer dizer, uma situação de vulnerabilidade, e quanto mais vulnerável, menor as condições do gerente da coalizão de ditar os termos da negociação. Ou seja, Bolsonaro já não teve mais o poder de barganha, o poder de estabelecer os termos dessa negociação com o Centrão. E cada vez mais que ele se vulnerabiliza, ele perde capacidade de impor os termos dessa negociação. Então, o problema não está necessariamente no desenho institucional, necessariamente. Então, o presidencialismo multipartidário, necessariamente, não seria disfuncional, mas está diretamente relacionado à capacidade desse gerente, desse presidente, de se relacionar e montar coalizões relativamente homogêneas do ponto de vista ideológico, com o menor número possível de atores políticos, compartilhar com esses atores políticos recursos de poder e recursos financeiros, levando em consideração o poder que cada um desses atores exerce no parlamento, porque se esse presidente não for proporcional, por exemplo, não levar em consideração o peso político de cada um dos parceiros, isso necessariamente vai gerar animosidades, vai gerar ressentimento, vai gerar fogo amigo dentro da coalizão. Quando o presidente leva em consideração, por exemplo, o peso de cada partido que faz parte da sua coalizão no parlamento, se um partido, por exemplo, tiver 15% de cadeiras, ele ocupará mais ou menos 15% dos ministérios,
15% dos cargos na burocracia, vai ter acesso a mais ou menos 15% de recursos orçamentários. Quer dizer, se isso acontece, se ele divide o poder e recursos de forma proporcional com os parceiros, é muito pouco provável que esses parceiros desenvolvam animosidade, porque eles sabem que estão sendo recompensados por um critério exógeno, não por um critério endógeno, né, de escolha do presidente, mas um critério que o presidente estabeleceu como poder político que cada partido que está fazendo parte da coalizão obteve nas urnas com seus eleitores. Agora, se você procura parceiros políticos, os trata mal, não divide poder e recursos com eles, proporcionalmente, monta coalizões muito grandes, heterogêneas, aí você vai ter problema. Cedo ou tarde você vai enfrentar problemas de gerência e o preço de gerência dessa coalizão ela tende a subir, tende a inflacionar, porque os partidos sabem que esses acordos eles não são constantes. Esses acordos são dinâmicos, né? Presta bem atenção. O acordo que Bolsonaro fez com o Centrão em 2000 não é o mesmo da agora de 2021. Se a popularidade do presidente começa a cair e o presidente começa a ter mais dificuldades governativas, naturalmente o preço do Centrão de continuar apoiando o Bolsonaro tende a inflacionar, dado que ele está numa situação de vulnerabilidade. Então, esse jogo é fundamental para entender por que é muito pouco provável que o Centrão desembarque e procure outra alternativa, porque, independentemente de quem seja o novo timoneiro, o novo presidente que seja eleito em 2022, o Centrão muito provavelmente vai estar no barco. Vai estar no barco por quê? Porque o peso político do Centrão no Congresso, com a quantidade de recursos, de poder e financeiros que ele está tendo acesso por apoiar o Bolsonaro, são fortes o bastante para premiar essas redes locais de interesse, para aumentar a probabilidade de reeleição dos parlamentares do Centrão, ou mesmo de ampliar a base que o Centrão tem no Legislativo. Então, eu acho que agora deu para ficar bem claro para vocês qual é a racionalidade do meu argumento. Se vocês, assim, gostaram dessa abordagem, né, se vocês entendem que é fundamental entender as regras do jogo para entender o comportamento político e querem dar um passo além, lembra que eu lancei na minha Masterclass, no dia 16 agora de setembro, um curso online, que inclusive vai começar no dia 28 de setembro. Vão ser 5 módulos e mais um módulo bônus. O programa de todo o curso está disponível na minha bio, tanto do Instagram como do Facebook. Eu estou lembrando que as inscrições para esse curso, eles encerram hoje à noite, hoje à meia-noite. Então, vocês que tenham interesse de ampliar o seu conhecimento sobre a política brasileira, de ter uma percepção da política brasileira, não de uma perspectiva ideológica, de uma perspectiva polarizada, apaixonada, mas, pelo contrário, de uma perspectiva analítica, fora da caixa, contra-intuitiva, e que capacite você a ter esse conhecimento como se fosse uma nova linguagem, como quase que se fosse uma nova linguagem, cara, eu acho que seria muito interessante se você se inscrevesse no curso. Então, se vocês quiserem dar um passo além, eu convido vocês, o nome do curso é A Lógica da Política. E eu prometo que, se vocês fizerem esse curso, vocês vão, de fato, entender essa lógica. Vai lá no meu bio, na minha bio do Instagram e do Facebook, se inscreve agora, porque se encerra hoje à noite o curso, tá bom? A Laura Pereira escreveu aqui, o PP é mais poderoso. Na conjuntura atual, né, Laura? O PP ele tem uma bancada razoável, mas, assim, em última instância, nós não temos partidos grandes hoje mais na Câmara dos Deputados, né? O choque da eleição de 2018, com uma eleição de muitos parlamentares novos, reduziu o tamanho da bancada dos partidos, né? Agora, com esse novo movimento que tem existido de fusão partidária, pode ser que, com a união de alguns partidos, esses partidos médios, ao se fundirem, pode ser que eles venham a se transformar em partidos grandes. Mas ainda não temos partidos grandes. Mas, com certeza, o PP é um dos partidos que fazem parte do Centrão, junto com o PTB, do Roberto Jefferson, ou outros, o PL, do Valdemar Costa Neto. Quer dizer, existem vários partidos que fazem parte do Centrão
que são partidos medianos, mas que juntos formam uma bancada considerável. Daí porque eles têm sido tão importantes para garantir a sobrevivência política do governo Bolsonaro. Bom, eu acho que é isso. Eu vou parar por aqui. Foi um grande prazer falar com vocês em mais uma live. Espero contar com vocês e espero também que vocês decidam fazer o curso comigo. Vai ser muito prazer encontrar vocês por lá. Até outra. Tchau.